Então vamos lá, vamos dar sequência falando um pouquinho a respeito da atividade industrial. Ou seja, falar sobre a indústria, que é uma atividade que faz parte do setor secundário, né, que é o chamado setor da transformação. Começando já com essa definição de indústria, né, o que eu entendo por uma indústria? Né? Então, de forma bem simples, está ali. Conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação de matérias-primas de modo manual ou com o uso de máquinas e ferramentas, no sentido de produzir mercadorias. Então tá aí, a indústria, como eu disse, é uma atividade de transformação. Então ela vai transformar a matéria-prima em algum bem, algo que possa ser utilizado. Chamamos isso também de manufatura, ou seja, tá? É o resultado, portanto, desse processo da transformação. Até podemos admitir que a indústria já existe desde a fase primitiva do homem, né? Se você entendeu. Porque na época em que o homem das cavernas, né? O homem primitivo, né? Ele aprendeu a lidar com algumas coisas, ele pegou uma lasca de pedra, por exemplo, amarrou num pedaço de madeira, ele já confeccionou ali uma arma ou uma ferramenta. Então, ele transformou uma matéria-prima em algum bem. Então, a atividade industrial, claro, quando ela evoluiu, quando ela se manifestou, ela revolucionou praticamente todo o processo produtivo, não é? Historicamente, tá? A indústria ela surgiu na Inglaterra, já lá na metade do século XVIII. Né? Ocorreram transformações significativas, não é? No que diz respeito ao modo de produção, a forma como a produção ela começa a ser feita. Como provocou uma grande transformação, por isso a gente identifica, né, esse momento como revolução industrial. Tá? Então, revolução industrial é a grande transformação que essa atividade apresenta, né, no modo de produção, na forma de como produzir, né, de como transformar. E claro, né, para muitos historiadores, a Revolução Industrial ela foi fundamental, ela teve um papel muito importante dentro do desenvolvimento, né, capitalista. Tá? Qual é a importância, a importância da indústria, né, quando nós falamos em desenvolvimento? Quando se fala do desenvolvimento de uma nação. Bom, você já sabe e entendeu que a indústria ela é capaz do quê? De transformar uma matéria-prima em algum bem, em algum bem de consumo. Resultado, portanto, dessa transformação. Uma manufatura. Tá? Pensem, sem a indústria, a nossa capacidade de transformação de matéria-prima realmente ela seria muito limitada, certo? E como seria o abastecimento das grandes populações? Das grandes massas humanas. Seria muito difícil, não é? Seria inviável. Por quê? Porque aquela indústria artesanal, nós até vamos entender as diferentes fases dentro desse processo, você tem a figura do artesão, não é? Ele transformando uma matéria-prima em algum bem, algum produto, mas peças únicas, não é? Em uma produção pequena. Uma produção muito pequena, considerando escala, né? Produtiva, certo? A indústria, claro, ela apresentou, como eu já disse, uma evolução, certo? E essa evolução nós vamos analisar, nós vamos observar no que diz respeito às diferentes fases, né? Ou vamos entender as diferentes etapas, né? Os diferentes estágios. Na realidade, são 3 estágios. Nós podemos estabelecer 3 estágios históricos para a evolução da indústria. Então, são 3 estágios, né, históricos para a evolução da atividade industrial. Então, nós temos a atividade artesanal, nós temos a atividade manufatureira e nós temos a atividade maquinofatureira. Então, 3 estágios, tá? O estágio da atividade artesanal. Então, artesanal lembra artesanato, artesão, né? A figura do artesão. Bom, essa fase
Esse estágio prevaleceu desde a antiguidade até meados do século XVII, mais ou menos. Então, a figura do artesão, ele dominava todo o processo produtivo. De vez em quando, dependendo do que ele fazia, ele tinha alguns auxiliares ali, né, que ajudavam um pouco em relação à produção, né, dentro daquilo que ele se dedicava, portanto, a produzir. Por ser um trabalho muito simples, né, o uso, claro, de ferramentas, né, muito simples também. Né, um trabalho considerado, como eu já disse, né, um trabalho único. Porque quando você tem a figura do artesão, ele não faz peças iguais. As peças, elas são únicas. Elas acabam tendo sempre uma característica que as marca. Não é? Ele não consegue produzir várias iguais, idênticas, certo? Tanto que, dentro dessa atividade artesanal, ela não desapareceu. O artesanato você tem, né? Você sabe muito bem que ele existe até hoje. Até hoje você tem o artesanato existente. E, inclusive, até essa atividade artesanal, né, ela se encontra principalmente em artigos de luxo. Né? Então, você acaba tendo, né, peças que se tornam, inclusive, únicas. Né? A exemplo aqui, vocês estão vendo, né, uma espada, ali você vê um adorno, né, cravejado de pedras preciosas, o alfaiate, né, faz tudo sob medida. Se ele faz tudo sob medida, é porque a peça é única, é exclusivamente para aquele cliente que está lá fazendo o pedido para ele. Então, essa atividade, mesmo que ela tenha, né, se manifestado durante esse período, como eu já disse, né, como sendo um estágio da atividade industrial, ela se mantém até hoje, né, pela estrutura, pela característica, portanto, certo? Aí nós temos a fase ou o estágio da atividade manufatura. Tá? Então, entre o século XVII e século XVIII, tá? Quando nesta atividade, nesse estágio, já havia, né, um sistema em que as tarefas elas eram divididas. Então, não era um único artesão e ali alguns auxiliares ou alguém ali para ajudar. Não, pelo contrário. Agora o processo, né, envolvia uma divisão de tarefas. Várias pessoas executando. Normal que uma esteja no comando, né? Se estabelece até aquela relação tipo assim, patrão-empregado. E essas pessoas que estão realizando essas tarefas, né, dentro dessa divisão, portanto, de tarefas, elas estão recebendo para isso. Então, elas recebem um pagamento, elas recebem um salário. Então, já se define aqui, né, dentro da estrutura do capitalismo, certo? O uso de ferramentas, tá? E algumas máquinas simples, mas já existe, né, um avanço, né, dentro do processo, né, produtivo. Como você já tem uma quantidade maior de pessoas realizando essas tarefas que foram divididas, então já existe uma produção maior das mercadorias. Então já aumenta a produção, aumenta a quantidade de mercadorias, não é? Dentro dessa fase, desse estágio. Aqui você vê, só como ilustração, dá para perceber que é uma indústria de calçados, né? Então você vê ali várias pessoas trabalhando, cada uma executando uma parte, né? Então até no final você vê lá a pessoa lá, o cidadão lá experimentando o calçado, porque o processo aí envolveu várias pessoas. Então essa é a fase, esse é o estágio da manufatura, certo? E aí nós partimos para a terceira fase, para o terceiro estágio, que é a maquinofatura. Isso já a partir do século XVIII, tá? Nós temos aí esse momento já, o início da Revolução Industrial. Vamos falar então da primeira Revolução Industrial, não é? Que se manifestou na Inglaterra. Você já tem uma divisão de trabalho mais aprofundada. Essa divisão do trabalho é a setorização, não é? As diferentes etapas no processo produtivo, certo? Onde aí cada indivíduo, cada cidadão vai estar relacionado a um determinado posto de trabalho. Nós temos, é claro, um grande aumento na escala de produção, até porque, veja o nome,
maquinofatura. Então, nós já temos a presença da máquina no processo produtivo. A máquina executando uma parte do processo, é claro. Então, isso possibilita um aumento na produção, não é? E você já começa a ter mercadorias iguais. Ou seja, não é? Você já tem o que eles chamam de mercadorias homogeneizadas. Ou seja, produtos iguais. Produção em série, como nós normalmente falamos. Mas isso já é o grande avanço. Então, já definimos aqui, não é? A primeira revolução industrial, que, como já foi explicado, o termo revolução significa uma grande transformação no processo produtivo. Então, aí nós temos o papel da fábrica, certo? Ela produzir em grande escala, ela produzir em série, né? Peças iguais, para se ter o quê? Uma quantidade maior do produto e, claro, que esse produto tenha, evidentemente, uma aceitação em termos de mercado, né? A venda, a comercialização. Até destacando aqui para a moçada, na primeira imagem você vê um tear mecânico, que é um tear, né, movimentado pela força humana, tá? Para que o tecido ali fosse tecido, né? Fosse ele confeccionado. Já inferior você vê a máquina a vapor. A invenção da máquina a vapor revolucionou o processo produtivo e ela está e corresponde, então, como eu já disse, à primeira revolução industrial. Então, os teares que até então eram apenas mecânicos passam a ser o quê? Movimentados, né, pela máquina a vapor. Então, veja, já acelera o processo produtivo. Nós já temos aí um avanço, uma tecnologia sendo utilizada, porque a presença da máquina já indica essa tecnologia. A presença da máquina já dá noção, portanto, né, do quanto existe aí a transformação dentro do processo, né? E, evidentemente, você tem uma produção muito maior ainda, uma produção em larga escala. Então, aí nós conhecemos os diferentes estágios dentro do processo envolvendo a atividade industrial. Aqui nós vamos conhecer os diferentes tipos de indústrias, né? É interessante nós entendermos que existe uma certa hierarquia no processo industrial. Existem desde aquelas indústrias mais simples, né, até hoje as indústrias mais sofisticadas. Mas é muito interessante porque nem sempre o produto final vem para nós como consumidores. Existe todo um processo que a gente chama, a gente fala, a gente identifica como hierarquia. O fato de vocês entenderem que muitas vezes uma indústria depende da outra. Uma indústria acaba fornecendo, né, para outra indústria condições para ela fazer a sua produção e assim sucessivamente. Então, normal que nós consideramos aí, né, a gente considera o que é chamado então de hierarquia urbana. Então, nós vamos conhecer alguns tipos de indústrias. Já começando por esta, a conhecida indústria de bens de produção. Essa indústria também é chamada indústria de base, né? Também considerada uma indústria pesada. Pesada em que sentido? Porque ela consome muita matéria-prima e ela consome muita energia, certo? E por que de base? Porque ela vai ser praticamente a base para todas as outras indústrias, tá? Então, esse tipo de indústria de bens de produção, ela vai transformar a matéria-prima ou ela vai transformar a energia, tá, em produtos que vão ser usados por outras indústrias. Que indústrias vão utilizar? As indústrias de bens de capital ou até mesmo as indústrias de consumo, que a gente vai vendo na sequência aqui agora. Mas veja, essa indústria de bens de produção, ela fornece produtos para outras indústrias ainda. Então, como exemplo, né, as siderúrgicas, as metalúrgicas, as petroquímicas. Então, uma siderúrgica, ela vai estabelecer, ela vai produzir, por exemplo, uma liga metálica, não é? E essa liga metálica vai ser usada por uma outra indústria. Vamos pegar, por exemplo, o aço. O aço é resultado de uma liga metálica entre o ferro e o manganês. Então, uma siderúrgica, ela pode produzir uma chapa de aço, ela pode produzir uma barra de aço, ela pode produzir um lingote de aço, que vai para uma outra indústria, que vai usar essa matéria-prima,
tá? E vai produzir outro produto. Então, entendeu? É uma hierarquia praticamente que se manifesta a partir daí. Bom, você viu que nós citamos anterior a indústria de bens de capital, né? A indústria de base serve ela. Então, o que é uma indústria de bens de capital? Essa é aquela indústria que vai produzir máquinas, é aquela que vai produzir equipamentos, mas que vão ser utilizados por outras indústrias. Elas podem ser utilizadas, né, pelas indústrias leves, elas podem ser utilizadas pelas indústrias pesadas. A indústria leve é aquela que consome menos matéria-prima, menos energia, entendeu? Mas, veja, essa indústria de bens de capital ela vai produzir, por exemplo, uma máquina. Tá? Uma máquina que pode ser utilizada até na indústria de base. Ou uma máquina, como exemplo, você está vendo ali uma máquina de costura. Essa máquina foi produzida para servir essa indústria, que é a indústria que vai produzir o quê? Tecidos, vai produzir roupas, né, confecções. Então, uma sempre está servindo a outra. Essa máquina pode chegar direto para nós, que somos consumidores, né? Ou para outras indústrias, outros setores industriais. Mas, enfim, a indústria de bens de capital. E aí existem as indústrias de bens de consumo, né? Geralmente, consumo são indústrias leves. Então, o nome já está dizendo bens de consumo. Então, nós somos os consumidores finais, certo? E quando se trata do bem de consumo, nós consumidores finais, essa indústria de bens de consumo ela pode ser durável. O nome já diz durável, porque o produto ele não tem, por exemplo, prazo de validade, data de vencimento, né? Então você vai lá e compra um móvel. O móvel, a partir do momento que você comprou, ele não tem uma data de vencimento, ele tem uma depreciação. Você vai lá e comprou um carro, ano e modelo, ele não tem vencimento, ele tem uma depreciação. A depreciação ela depende do uso, de que maneira você vai usar o bem, de que maneira você vai usar o produto, certo? Agora, os bens não duráveis, aí sim, esses são aqueles que têm um prazo de validade, têm um prazo de vencimento, tem uma data de vencimento. Então, mercado consumidor existente, então, claro, essa relação próxima, inclusive, dos grandes centros, não é? Justamente onde nós temos um número bem maior de consumidores. Mas nem sempre esse mercado consumidor está ali do ladinho. Há necessidade de uma grande circulação desses produtos e dessas mercadorias. Então, entra o outro fator, que são os meios de transportes, certo? Os diferentes meios de transporte disponíveis. Não é? Que seja o transporte terrestre, que seja um transporte hidroviário, um transporte aéreo, não é? Mas tem que existir, é o que a gente chama de logística. É uma dinâmica que vai atender desde o fluxo de matéria-prima até o produto final, até a manufatura, para chegar até o mercado consumidor. Então, o transporte, os diferentes meios de transporte, os sistemas de transporte são fundamentais dentro desse processo todo, certo? Então, nós temos essa necessidade, né, de existir um sistema que atenda a essa condição. Então, você observou, né? São fatores, certo? Fatores necessários à existência da indústria, mas também são considerados fatores locacionais. Os fatores de localização, portanto, dessa indústria, tá? E aqui é uma relação muito importante, né? A integração que nós temos do processo industrial com a globalização. Veja lá, integração do processo industrial, tá? A globalização. Então, nós temos aí, né, o que se coloca como estratégias. Elas são indispensáveis dentro da economia que o mundo vive atualmente. Um mundo globalizado, altamente competitivo. Falamos em integração porque é um processo da mundialização, não é, da economia. Então, nós temos aí, não é,
uma movimentação muito grande de mercadorias pelo mundo todo. E o mundo cada vez mais globalizado, né? É a internacionalização da economia. Então, claro, né? Que estratégias? Então, veja, automação do processo produtivo. Nós vivemos no mundo da tecnologia, moçada. É cada vez maior o avanço tecnológico. É cada vez maior a presença da máquina no processo produtivo, substituindo o trabalho humano. Substituindo, portanto, não é, aquela mão de obra braçal pelas máquinas, pelos equipamentos, tudo automatizado. Mas pensa, uma máquina, para ficar pronta, para executar uma atividade, ela teve que ser projetada. Então, muita gente trabalhou para isso. E ela precisa também ter manutenção. Então, pessoas são necessárias e que podem fazer a diferença. É a questão da qualificação, certo? Tá aqui, ó, exigência de trabalho cada vez mais qualificado. Aquela mão de obra braçal, né, a força braçal já não é mais tão necessária, não. Nós temos aí um trabalho repetitivo, ele sendo substituído, não é? Pela necessidade de criatividade, por um trabalho criativo, certo? De repetitivo para criativo. Isso indica o quê? Qualificação, certo? Reestruturação da linha de montagem, né? Então, uma integração maior entre as tarefas. Não mais aquela setorização, tipo funcionário trabalhar num setor só a vida inteira. Esse é o famoso Fordismo, né, que a gente vai trabalhar e vai lembrar um pouco, né, dos momentos que caracterizaram o processo das revoluções industriais e os diferentes modos de produção, é claro. Tá? Mas aquela setorização, onde o operário trabalhava 40 anos na fábrica, ele não sabia nem o que era produzido na fábrica, isso não existe mais. Então, o que existe é uma integração cada vez maior entre esses setores, né, com o conhecimento de todo o processo produtivo, certo? No que diz respeito às normas de trabalho, né, flexibilização, tá? Para que se restringe algumas atividades em relação às empresas, tá? Considerando, claro, né, regras que são necessárias, tá? Esse famoso just in time é a produção para o momento. Então, não se fala mais hoje em grandes estoques, certo? Estoque de produto hoje é descapitalização, porque o mundo caminha tão rápido que as novidades elas aparecem também de uma forma muito rápida. Então, se você estocar muita produção, você pode ter o risco de um produto já não ser mais interessante no mercado. Então, se produz para o momento. É o que a gente chama de just in time. Produção para o momento. Certo? E, claro, dentro dessa situação, os grandes conglomerados econômicos. Tá? Esses grandes conglomerados econômicos, eles se referem a determinadas estratégias. Nós até consideramos isso como estratégias de mercado. Então aqui você provavelmente já ouviu, ou se não, vai ouvir agora, falar em holding, trust e cartel. Tá? O que é um holding? O holding nada mais é do que uma organização ou uma instituição que atua no mercado de ações. Ela está lá na Bolsa de Valores. E, analisando o mercado, ela vai adquirindo ações de algumas empresas. Dentro da análise de mercado que essa organização, essa instituição faz. Vai adquirindo até que ela se torna, né, o que a gente chama de acionista majoritário. Tem a maior parte das ações e aí adquire o comando dela. Entendeu? A partir daí, ela só administra essas empresas. Então, na realidade, essa organização, ela não produz nada, ela administra, porque ela vai adquirindo outras
e passa a partir daí a gerenciar, não é? Podendo até fazer alguma fusão, se for necessário, se achar conveniente, né? Para ter aí um grande mercado consumidor em suas mãos. Isso é uma estratégia e se faz isso com muita frequência. Aí nós temos o truste, que normal até se confunde um pouco com o cartel. O truste é quando você tem várias empresas, né, no mesmo ramo, atuando no mesmo mercado, pequenas, e resolvem fundir, tá? Resolvem fundir, formando uma só. Então são várias empresas, tá? São várias empresas que se fundem para formar só uma, que vai ter o quê? O domínio maior de todo o mercado, tá? Então isso é o que a gente chama de truste. A partir delas, elas controlam, né, a produção de preços, dominam um certo mercado, tá? Então o truste é uma associação. Várias empresas se fundem para formar uma só. E aí tem, claro, o comando maior de produção, preço, mercado, enfim, de um determinado produto. O cartel é um acordo feito para monopolizar um produto ou um serviço. Então, no cartel, empresas de um mesmo ramo, elas fazem um acordo entre elas, elas continuam independentes, não é fusão, tá? Fazem um acordo entre elas, tá? E nesse acordo controlam o mercado de um determinado produto ou de um determinado serviço. Tipo, combinam preços, entendeu? E daí dividem o mercado. Tira do consumidor, não é, o direito de buscar o preço melhor, o preço mais barato, enfim, porque ele não vai encontrar isso. Aonde ele for, o preço é o mesmo. Então, se aonde ele for, o preço é o mesmo, essas empresas podem dividir o mercado entre elas. E tem um controle total e absoluto, é um monopólio praticamente sobre essa questão. O que nós temos aqui, como eu já disse, são estratégias muito comuns em termos de mercado atualmente, dentro principalmente, não é, do processo industrial, porque está se referindo à produção, mas se refere ao mercado consumidor, tá? São estratégias, tá? Em alguns lugares, o cartel, por exemplo, no Brasil, o cartel é considerado um crime, tá? Qualquer situação envolvendo cartelização no Brasil é ilícito, porque tira do consumidor, não é, o direito que ele tem de procurar o melhor preço, melhor local, portanto, para ele comprar, para ele adquirir, né, os seus produtos, ok?